Então, pessoal, esse é o vídeo sobre derivadas de funções exponenciais e logarítmicas. Tá? Esse vídeo aqui ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai introduzir as fórmulas de derivação necessárias e vamos calcular exemplos de derivadas envolvendo funções exponenciais e logarítmicas. E na segunda parte, nós vamos demonstrar as fórmulas de derivação dessas funções. Tá? Então, vamos para a parte 1. Então a gente começa com o nosso teorema principal, que diz quem é a derivada da exponencial e do logaritmo naturais, tá? Base E. Tá? Então, item A, a derivada da exponencial de x, de e na x, né, com base E, é a própria função e na x. Tá? E item B, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então esse teorema nos mostra que a função e na x tem uma propriedade notável, né? Ela coincide com a sua derivada. Tá? Essa propriedade então vai fazer da função exponencial com base E a mais usada dentre as funções exponenciais para modelagem de problemas. Toda vez que a gente tiver que usar uma função do tipo exponencial, a gente dá preferência a usar base E. E a gente pode fazer isso, né? Por quê? Porque uma função exponencial com base B, diferente de E, pode ser reescrita dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Então, funções exponenciais com base diferente de E podem ser dadas através dessa fórmula que vocês estão vendo. B na x é E na x é ln de B. Tá? Essa fórmula aqui, né, ela pode ser obtida do seguinte. Primeiro, B elevado a x é a exponencial do logaritmo natural de B elevado a x. Né? Porque exponencial e logaritmo natural são funções inversas. Além disso, a gente sabe que a gente pode jogar o x para frente do logaritmo, né? O expoente x aqui de b elevado a x para frente do logaritmo, então ficamos com e na x vezes ln de b. Tá? Então, vamos para um primeiro exemplo. Vamos calcular a derivada da função e elevado a seno de x. Tá? Aqui a gente tem a composta, né, da exponencial com seno de x. Se temos a composta, vamos usar a regra da cadeia, né, chamando u igual ao seno de x. Dessa maneira, a derivada de e na seno de x da exponencial do seno de x é a derivada de e na u, que é e na u vezes du dx. Tá? Então essa é a forma de derivação de e na u na forma mais geral, né, feita para uso com a regra da cadeia. U aqui pode ser qualquer função, nesse exemplo, u é o seno de x. Tá? Então eu tenho e na u vezes du dx, né, que é e na seno de x multiplicado pelo cosseno de x, que é a derivada do seno. Tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo é calcular a derivada da função ln de x ao quadrado mais 8. Tá? Então nós estamos vendo aqui as derivadas da exponencial e do logaritmo. A derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Aqui a gente tem o logaritmo natural de x ao quadrado mais 8, novamente uma composta de funções, né, como vão ser quase todos os exemplos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vamos novamente usar a regra da cadeia, chamando u de x ao quadrado mais 8. Tá? Então assim a gente vai ter que a derivada do ln de x ao quadrado mais 8 vai ser a derivada do ln de u, que é 1 sobre u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? Então aqui é a fórmula de derivação do logaritmo natural de u. Tá? Fórmula generalizada de derivação do logaritmo. Bom, o que eu tenho aqui então, né? 1 sobre u vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 8. Du dx vai ser 2x. Resultado, 2x sobre x ao quadrado mais 8, uma função racional. Né? Um fato interessante, a derivada do logaritmo de um polinômio é uma função racional. Então, terceiro exemplo, vamos considerar aqui a função f de t, dada por e na t ao quadrado mais 4t mais 8. Tá? Vamos usar aqui a variável independente t ao invés de x. Tá? Então, dada essa função, a gente, nesse exemplo, vamos calcular a derivada da função e também f' de 2. Tá? Que significa o quê? Né? O valor da derivada no ponto t igual a 2. Por exemplo, vai representar a declividade da reta tangente a essa função aqui no ponto x igual a 2. No caso aqui, t igual a 2. Tá? Um ponto de coordenada horizontal igual a 2. Então, a gente inicia calculando a derivada via a regra da cadeia. Né? Vamos chamar u de t ao quadrado mais 4t mais 8.
Então, a derivada da exponencial de t ao quadrado mais 4t mais 8 é a derivada de e na u em relação a t, né? Que é e na u vezes du dt. Tá? A regra da cadeia aqui. Então, e na t ao quadrado mais 4t mais 8 vezes 2t mais 4, que é a derivada de t ao quadrado mais 4t mais 8. Tá? Aqui um detalhe, a gente costuma, né, escrever o produto de uma exponencial por um polinômio, colocando o polinômio na frente. Tá? Isso facilita a leitura da função. Tá? Já comentamos isso em vídeos anteriores. Agora a gente vai avaliar a derivada para t igual a 2, né? Então basta, né, a gente pode até usar essa notação, né, a derivada da função avaliada em t igual a 2 é a função onde eu substituo o t por 2. Né? Então, fazendo a substituição, eu tenho aqui 2 vezes 2 mais 4 vezes e na 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 8. Né? Então, a gente tem 8 vezes e na 20. Né? 4 mais 4 vezes 2, 4 mais 8, 12 mais 8, 20. Tá? Então, esse aqui então é o valor da derivada avaliada em t igual a 2. Tá? Vamos então para mais um exemplo, calcular a derivada da função ln do seno de x. Tá? Então, solução. Usamos a regra da cadeia, u igual ao seno de x. Então, a derivada de ln do seno de x é a derivada do ln de u, 1 sobre u du dx, 1 sobre seno de x vezes o cosseno. Tá? Que é a cotangente de x. Tá? Então, esse fato aqui vai ser importante quando a gente estiver estudando a integral, tá? A integração em breve. Tá? A derivada do logaritmo natural do seno de x é dado pela cotangente de x. Tá? Então, mais um exemplo, né? Vamos calcular a derivada em relação a x de x ao cubo vezes ln de x, avaliada em x igual a 10. Tá? Então, eu estou dando vários exemplos aqui para a gente aprender a usar a derivada da exponencial, a derivada do logarítmico, né, em variados casos, e também relembrar as notações que a gente usa, né, para a derivada avaliada em um ponto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai primeiro calcular a derivada da função usando a fórmula de derivação do produto, com f de x dado por x ao cubo e g de x igual a ln de x. Tá? Então, é um produto, né? X ao cubo vezes ln de x. Então, a derivada desse produto é, pela regra de derivação do produto, a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Tá? Eu omiti o x aqui para poupar espaço. Então, o que eu tenho aqui? Né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, vezes g, que é ln de x. Né? Então, 3x ao quadrado vezes ln de x, mais x ao cubo vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, eu tenho 3x ao quadrado ln de x mais x ao quadrado. Né? Eu tenho um cancelamento aqui, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Né? Um dos x aqui vai cancelar com x aqui de baixo. Tá? E agora a gente avalia a derivada para x igual a 10. Então, a derivada em relação a x da função avaliada em x igual a 10 é calculada quando a gente substitui x por 10, então eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado, vezes ln de 10, mais 10 ao quadrado. Tá? 3 vezes 100, 300, ln de 10, mais 100. Tá? E a gente pode calcular isso com uma calculadora, a gente vai obter o valor 790,78. Tá? Então, agora a gente vai para o último exemplo, em que a gente vai obter a equação da reta tangente ao gráfico da função e na seno de x, exponencial do seno de x, cuja derivada a gente já calculou, né, no ponto de coordenadas 0 e 1. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Né? Precisamos inicialmente da declividade da reta tangente no ponto onde x vale 0. Tá? Para isso, né, vamos lembrar que em um dos exemplos anteriores a gente mostrou que a derivada da exponencial do seno é a exponencial do seno vezes cosseno. Né? A derivada de e na u é e na u vezes a derivada de u. Então, né, a declividade da reta tangente no ponto x igual a 0 é a derivada da função avaliada em x igual a 0, e na seno de 0, vezes cosseno de 0,
Seno de 0 vale 0, cosseno de 0 vale 1, exponencial de 0 vale 1, eu tenho então 1. Ao fim das contas aqui eu tenho que a declividade da reta tangente vale 1. Tá? E vamos lembrar também que a declividade da reta tangente ela é dada, né, como a variação vertical dividido pela variação horizontal, ou seja, y menos y0 sobre x menos x0, onde o y e o x são variáveis, y0 e x0 são um ponto base. Né? Então, x0 aqui vai ser 0, e y0 vai ser a função avaliada em 0, né? A f de 0, que é exponencial de 0, que é igual a 1, já está aqui, né? y0 vale 1. Tá? Então, essa declividade pode ser avaliada em qualquer ponto, mas aqui a gente vai calcular para o ponto x0 igual a 0, y0 igual a 1. Tá? Então, se x0 igual a 0, y0 vale 1, como eu já havia falado. Então, escolhemos esse ponto aqui como o ponto pertencente à reta, né? A pedido aqui foi o que foi pedido no exemplo. E como a declividade da reta é igual a 1, a gente tem que 1 é igual a y menos 1 sobre x. Passando x para cá, né? Passando 1 para o outro lado, somando, né? Então, primeiro passo o x para cá, o menos 1 vai para cá como mais 1 e troco todo mundo de lado aqui. E eu fico, então, com a equação y igual a x mais 1. Tá? Então, essa é a reta tangente ao gráfico da função exponencial do seno de x no ponto 0, 1. Tá? Na próxima lâmina, eu vou mostrar para vocês, então, o gráfico da função e o gráfico dessa reta. Tá? Então, olha só. Aqui a curva me dá o gráfico da função exponencial do seno de x. Né? Para x igual a 0, o seno de x vale 0, exponencial de 0 vale 1. E lembrem que o seno de x cresce mais ou menos como o próprio x. Tá? Então, aqui nas redondezas do zero, eu tenho uma curva que se assemelha à exponencial de x. Mas assim que eu me afasto um pouquinho do zero, seno de x passa a ser menor que x, e lá pelas tantas seno de x vai cair, né? E portanto eu tenho aqui uma oscilação para baixo. Né? Então, isso aqui é o gráfico da exponencial do seno de x, tá? Entre 0 e 6 mais ou menos, tá? E aqui a gente tem a reta y igual a x mais 1, né? Passando no ponto 0, 1 com declividade 1 e como era de se esperar, né? A reta aproxima muito bem a curva nas redondezas do ponto 0, tá? É isso que caracteriza a reta tangente. Então agora eu vou cumprir uma promessa feita em um vídeo anterior. Tá? O que eu vou fazer aqui é derivar a nossa primeira fórmula de derivação, tá? Demonstrar a nossa primeira fórmula de derivação. Tá? Eu vou mostrar para vocês que a derivada de x na alfa é alfa x na alfa menos 1, tá? Para qualquer alfa real. Tá? Isso, por exemplo, me diz que a derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. Mas também me permite calcular a derivada da raiz de x ou derivadas de outros monômios, tá? Ou outras raízes. Tá? Então, essa foi a nossa primeira forma de derivação. Comentei com vocês que a demonstração dela poderia ser feita no caso do alfa natural usando o binômio de Newton, mas eu vou dar uma demonstração muito mais geral que funciona qualquer que seja o alfa real. Tá? Só preciso aqui que x seja positivo. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Tá? Eu vou reescrever x na alfa como e na ln de x na alfa, sabendo que a exponencial e o ln são funções inversas. Tá? Passando agora o alfa para frente, né? O expoente alfa para frente do logaritmo, eu fico com essa expressão aqui. X elevado a alfa é e na alfa ln de x. Então é isso que eu tenho que derivar. Portanto, eu tenho que derivar uma função exponencial aplicada, a função exponencial, né? Aplicada em uma outra função. Então, a derivada de x na alfa vai ser a derivada de e na alfa ln de x, né, que é a derivada de e na u, né, onde u é alfa ln de x. Isso é e na u vezes du dx, e a derivada de alfa vezes ln de x é alfa vezes 1 sobre x. Então, eu tenho e na u vezes alfa vezes 1 sobre x. Certo?
tá? E o E na U é x elevado a alfa, portanto eu posso, né, diminuir em uma unidade aqui o expoente de x na alfa, né, eliminando o x que está aqui embaixo. Tá? Então x na alfa dividido por x é x na alfa menos 1, portanto eu fico aqui com a fórmula que eu havia prometido demonstrar para vocês, tá? Que a gente já usou tantas vezes. Tá? Então usamos aqui a regra da cadeia com U igual a alfa vezes ln de x. Aqui está o U, né? E aqui está a derivada de U, né? E a exponencial de U aqui valendo x elevado a alfa, tá? Bom, então deixa agora eu gastar mais uma lâmina aqui falando nas derivadas das funções exponencial e logarítmica nas demais bases, tá? Se a gente quiser derivar, né, uns 3 elevado a x ou 10 elevado a x ou logaritmo de x na base 10, como é que fica isso, né? Vamos lembrar que b elevado a x é e na x ln de b, já usamos isso, né? Algumas vezes. E ainda vamos lembrar dessa fórmula aqui que me diz que o logaritmo de x na base b é ln de x sobre ln de b. Tá? Essa fórmula já foi vista aqui quando falamos na função logarítmica. Tá? Então vamos ter o seguinte teorema: derivadas da função exponencial e da função logarítmica nas demais bases. Seguintes derivadas são válidas. Primeiro, a derivada de b elevado a x é b na x vezes ln de b. Tá? Isso daqui vai ser uma consequência direta, né, dessa expressão b na x, b elevado a x, é igual a e na x ln de b, então a derivada de b elevado a x é a derivada de e na u, que é o próprio e na u, próprio b na x, vezes a derivada de x ln de b. Ln de b é um número, né? Então a derivada de x vezes ln de b é o ln de b. Tá? Então essa primeira fórmula aqui sai dessa expressão usando a regra da cadeia. Tá? Mais uma vez a regra da cadeia. Já a segunda fórmula sai de maneira mais direta, né? Porque o que eu tenho? Eu tenho a função ln de x dividido por um número. ln de b é um número, né? Uma constante. Então a derivada de log x na base b é a derivada de ln de x dividido por ln de b. Portanto, 1 sobre x é ln de b. Tá? Então a gente fica, né, por exemplo, né, a derivada de 7 elevado a x, o que vai ser, né? 7 elevado a x vezes ln de 7. Tá? Aqui faltou 7 elevado a x aqui. Tá? E a derivada de log de x na base 10 é 1 sobre x ln de 10, que eu posso calcular numa calculadora, é 1 sobre 2303 vezes x. Tá? Então vamos passar agora para a parte 2 do nosso vídeo, em que a gente vai demonstrar as formas de derivação da exponencial e do logaritmo naturais. Tá? Então a forma de derivação da exponencial vai ser feita usando a definição de derivada, né? Como a gente tem provado todas as nossas fórmulas principais. Vai nos dar um pouco mais de trabalho, tá? Mas a forma de derivação do logaritmo vai ser obtida a partir da derivada da exponencial usando a regra da cadeia com um argumento bem interessante e bastante simples. Tá? Então, o ponto de partida para a gente estudar as derivadas das funções exponencial e logarítmica é o seguinte limite, que vou colocar aqui, esse limite aqui, tá? Já vou calcular aqui para alguns valores de n, para vocês entenderem o que é esse limite. E esse limite dá origem ao número e, né? O número de Euler, o número e. Tá? Então, temos um teorema que diz que esse limite aqui existe. Tá? Que limite é esse? Né? É pegar n aqui e fazer n tender para mais ou menos infinito. Tá? Aqui eu não pus o sinal mais aqui porque, na verdade, eu tenho dois limites aqui. Quando n vai para mais ou para menos infinito, o limite existe, ele é o mesmo. Tá? Então, eu estou usando um abuso de notação aqui e não estou botando nem mais nem menos aqui. Tá? Porque eu estou me referindo a dois limites. Então, o seguinte limite existe e pode ser aproximado por este número aqui, tá? Com precisão de 16 casas decimais. Tá? Esse aqui, então, vai ser chamado o número e, o número de Euler.
Tá? Então, ilustrando, né, para vocês entenderem o que é esse limite. Aqui no caso em que n vai para mais infinito. Se n vale 2, né, começar com o valor de n bem pequenininho, eu tenho aqui 1 mais 1 sobre 2 elevado a 2. Tá? 1 mais 1 sobre 2 é 1,5 ao quadrado dá 2,25. Se n vale 5, 1 mais 1 sobre 5 elevado à quinta potência. 1,2 elevado à quinta potência, fazendo as contas com uma calculadora, 2,48832. Se n vale 20, eu tenho 1 mais 1 vinteavos elevado à potência 20. Tá? 1 vinteavos é 0,05. Então, eu tenho 1,05 elevado a 20. Fazendo as contas, tá? Eu tenho aqui com uma precisão aqui de em torno de 10 a 12 casas aqui, tá? Tá esse número que vocês estão vendo. Para n igual a 100, eu tenho 1,01 elevado a 100, que é esse número que vocês estão vendo aqui, com uma precisão aqui, tá, de 12 casas decimais. Se n igual a 1000, eu tenho esse número 1,001 elevado a 1000, que é esse número que vocês estão vendo. Tá? A gente tem até uma brincadeira para motivar esse limite aqui. Tá? Por exemplo, imaginem que uma pessoa vai receber um aumento de 100% no seu salário, por exemplo. Tá? E a essa pessoa é feita uma proposta, dividir o aumento em duas partes. Só que a gente vai ser muito generoso e dar esse aumento de 50% mais 50% com juro composto. Então, eu multiplico o salário da pessoa por 1,5 duas vezes, 1,5 ao quadrado. E a pessoa vai ganhar mais do que 100% de aumento, ela vai ganhar 125% de aumento. Tá? Mas a gente pode ser mais generoso e supor, tá, que esse aumento vai ser dividido em 5 partes de 20%, e o resultado que ela vai receber é esse aumento aqui. O salário dela vai ser multiplicado por 2,48832. Se a gente ainda dividir em 20 vezes esse aumento, tá, já estamos aqui desconsiderando o fato de que ela vai ter que esperar bastante tempo, né? O aumento que a pessoa vai receber é de 5% em 20 vezes, com o juro composto dá 2,653297. Enfim, esse número grande que vocês estão vendo aqui. Tá? Aí a questão é, será que essa pessoa vai cada vez receber mais e o aumento dela vai crescer sem limite, ou vai parar em algum ponto, né? Vai continuar crescendo sempre, mas nunca vai passar do número de Euler. Por exemplo, se o aumento for dividido em 100 parcelas de 1%, ela vai receber esse aumento aqui, tá? O salário dela vai ser multiplicado por 2,704813, enfim, todo esse número que vocês estão vendo. Se dividirmos o aumento dela em 1000 vezes, né, de 0,1%, então, olha só, ela praticamente não vai ganhar quase nada a mais. Tá? Então, não vale a pena dividir muitas vezes esse aumento. Tá? Então, essa é uma brincadeira aqui para motivar, né, o número de Euler, de onde sai o número de Euler. Tá? Então, observação, né, no limite acima a gente escreve n tendendo ao infinito e não a mais infinito, porque o limite também é válido quando n tende a menos infinito, tá? Tanto quando n tende a mais infinito, quanto quando n tende a menos infinito, tá? São dois limites, portanto. Então, vamos agora deduzir a derivada da exponencial. Tá? A gente pode fazer isso em uma tela, tá? Em uma lâmina. Tá um pouquinho longa, mas é uma lâmina só. Então, a derivada da exponencial de x é o limite quando h tende a zero da exponencial avaliada em x mais h menos a exponencial avaliada em x sobre h. Fx mais h menos f de x sobre h. Tá? A definição de derivada. Agora, eu posso escrever e na x mais h como e na x vezes e na h. Tá? Propriedade básica aqui de potenciação. Tá? Posso botar e na x em evidência. Tá? Eu fico com e na x vezes e na h menos 1. Posso finalmente jogar o e na x para fora. E eu fico então com e na x vezes o limite de e na h menos 1 sobre h. Tá? Notem que aqui o limite é quando h tende a zero, por isso eu posso jogar e elevado a x para fora do limite. Tá? Ele vai multiplicar esse limite que está aqui. Então, meu objetivo é mostrar que esse limite que está aqui vale 1. Tá? E eu vou fazer isso relacionando esse limite com o limite da tela anterior. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso?
né? A gente vai fazer duas mudanças de variáveis, começando com o seguinte. Eu vou chamar e na h menos 1 de y, tá? Y é e elevado a h menos 1. Portanto, y mais 1 é e elevado a h. E como a exponencial e o logaritmo são inversas, o logaritmo natural de y mais 1 é igual a h. Tá? Aqui eu tive um probleminha aqui na minha lâmina, né? Ela passou rápido aqui, mas então a derivada de e na x é e na x vezes esse limite. Tá? Portanto, eu tenho aqui, né, e na h menos 1, e na h menos 1 vale y, e h, que está aqui embaixo, vale ln de y mais 1. Tá? E agora eu vou fazer esse y que está aqui em cima vir aqui para baixo como o inverso de y. Tá? O inverso do inverso de y é igual a y. Tá? É como se eu dissesse que, por exemplo, o número 3 é o inverso de 1/3. Posso fazer isso. Tá? E agora eu vou usar o fato de que o limite do inverso de uma função é o inverso do limite da função. Tá? Se esse limite for não nulo, e vai ser não nulo, a gente vai ver isso. Né? Se ele existir e for não nulo. Tá? Então agora eu olho para essa expressão aqui, essa expressão que eu quero mostrar que vale 1. Tá? Esse limite que está aqui. Esse limite que está aqui embaixo, eu quero mostrar que vale 1. Tá? Detalhe, né? Quando a gente faz essa mudança de variáveis, né? Fazendo h tender para 0, né? O y, tá? Vai tender para quem? Né? Para a exponencial de 0, que é 1 menos 1. Vai para 0 também. Tá? Então, quando eu faço essa mudança de variáveis, h tendendo a 0 se escreve como y tendendo a 0. Certo? Então, a gente vai fazer uma segunda mudança de variáveis, z igual a 1 sobre y, esse 1 sobre y que está aqui é z. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? O denominador dessa fração, eu copiei aqui. Primeiro eu vou passar 1 sobre y para dentro, como expoente, né? Usando a propriedade de logaritmos. Né? Uma constante multiplicando o logaritmo pode ser enviada para dentro, virando o expoente, né, do argumento do logaritmo. Tá? Agora, o limite do logaritmo é o logaritmo do limite, porque a função logarítmica é contínua. E, finalmente, eu vou fazer a troca, né, de z por 1 sobre y. Tá? E o y aqui vai ser 1 sobre z. Né? Então, se z é 1 sobre y é 1 sobre z. E aqui um detalhe interessante, quando eu faço y tender para 0, z tende a mais infinito ou menos infinito, tá? Então, vai depender do sinal de y, né? Mas o fato interessante é que esse limite aqui, ele vai ser sempre igual a e, não interessa se z for para mais ou menos infinito, como nós havíamos observado na lâmina anterior. Então, o que acontece? Eu fiz aparecer o limite da lâmina anterior, ambos os limites, né? Z tendendo a mais e menos infinito. Portanto, isso é ln de e, logaritmo natural de e vale 1. Tá? Então, com isso, né, nós mostramos que a derivada de e na x é e na x vezes o inverso desse limite, que vale 1. Né? Portanto, a derivada de e na x é o próprio e na x. Tá? Isso finaliza a prova do teorema. Certo? E com isso agora a gente está em condições de provar a derivada, deduzir a derivada do logaritmo usando a regra da cadeia, uma dedução bem mais simples. Pegando aqui um x positivo, a gente faz f de x igual a exponencial de x e g de x igual a ln de x. A exponencial do logaritmo vale a exponencial do logaritmo natural de x vale o próprio x. Portanto, f de g de x vale x. Então, se eu derivar os dois lados, né, eu vou ficar com a derivada de x que vale 1 à direita e a derivada da composta de f com g, que, pela regra da cadeia, é f' de g de x vezes g' de x. Tá? Essa aqui é a forma de derivação da regra da cadeia na sua forma
na sua formulação original, tá? Sem usar U, tá? Então eu tenho isso daqui e o resultado então é que g' de x, ou seja, a derivada de g, ou seja, a derivada do logaritmo natural de x, é o inverso da derivada de f avaliada em g de x, tá? Só que a derivada da função exponencial, da função f, é a própria função f. E aqui que vem um fato interessante, né, que me permite, então, trocar f' por f, né? Se f de x é exponencial de x, a sua derivada é ela própria, tá? E o resultado é que eu recupero f de g de x, que é o próprio x, tá? Então, g' de x vale 1 sobre x, ou seja, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, tá? Então, esse argumento aqui é um argumento bem interessante, bastante simples até, mas pode causar um certo estranhamento para quem vê esse argumento pela primeira vez. Tá? Então, vocês podem voltar ao vídeo, tá? E ouvir a argumentação novamente, tá? Mas, no fundo, depois que vocês pensarem um pouquinho, vocês vão chegar à conclusão que o argumento é bem simples, tá? Então, f e g são funções inversas uma da outra, tá? Então, a composta de f com g de x é x, a derivada da composta de f com g é 1, só que a derivada, né, o que é, né? É f' de g de x vezes g' de x. Portanto, isso me permite obter g' de x, que é a derivada do logaritmo natural de x. 1 sobre f' de g de x, f' é igual a f, porque a gente está trabalhando com a exponencial de x, e eu recupero f de g de x, que é o próprio x. Tá? Então, né, observando que a derivada do logaritmo natural de x é g' de x, a gente conclui que a derivada de l' de x é 1 sobre x. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Tá? Esse é o final do nosso vídeo, em que a gente trata das derivadas de funções exponenciais e logarítmicas.